estamos recebendo aqui, né, o Verton, e ele vai falar para a gente a respeito, né, BR Obrosão, calor, que temos que fazer, né, as campanhas que têm sido feitas, enfim, né. Um prazer, Verton, obrigado por estar aqui mais uma vez. Professor Werton Costa, climatologista, também hoje é um dos dirigentes, digamos assim, da Secretaria de Estado da Defesa Civil. Isso. Então aqui também tem fala oficial hoje aqui na entrevista, viu? Bom dia, professor. Bom dia, queridos. Como eu sempre falo, é um prazer estar vindo aqui ao Sistema O Dia, né? Você mencionou aí uma questão muito importante. Você imagina que todo o protocolo, vamos dizer assim, né, de estruturação do Estado, das políticas públicas, naquilo que o Estado é signatário no plano internacional e no plano interno, é a proteção da vida, é a proteção de nossas crianças. Viver numa cidade quente, num estado quente, e as crianças ficarem submetidas à radiação ultravioleta, a calor e ainda à violência, as escolas precisam avançar, deixar de ser um dinossauro, abra suas portas. Se o problema é a proteção do patrimônio, as salas estão sendo higienizadas, tranque as salas, deixe os meninos no pátio. Você colocou uma observação, sabia, de uma sapiência tão profunda, a gente tem que humanizar. E o pai que reclamou disse que, Magela, do lado da escola, tem um ginásio, tem um portão. Por que não deixa as crianças no ginásio enquanto a aula começa? Eu acho que isso aí é uma demanda para ontem, viu? Nós não podemos deixar as crianças expostas a todo tipo de risco. Gente, eu agradeço bastante, né, o convite. A gente sabe que hoje nós estamos vivendo a época mais quente do ano, em que pese ela ser chamada de a mais quente e ser algo tradicional, ser algo da natureza, eu creio que todo mundo está reclamando, né? Está muito quente. Misericórdia, nem fala. Horrores de calor. Como é que está esse monitoramento da Secretaria de Defesa Civil? O que tem sido constatado em relação a tanto a condição climática quanto aos focos de queimada também, professor? Excelente, né? Olha, do ponto de vista estatístico, vamos dizer assim, comparativo, a gente teve uma crescente logo no final do período chuvoso, né? Ou seja, começou a crescer bastante, depois estabilizou em agosto. Mas as condições atmosféricas se tornaram bastante severas, mesmo em termos de umidade. Nunca se viu no estado do Piauí por diversas vezes, não foi só uma vez, alertas de baixa umidade abaixo de 30%, municípios chegando a 12%, 10% de umidade. Então isso naturalmente favorece qualquer propagação de chama. Calor de 40, umidade de 10, com uma brisa, as chamas elas seguem numa velocidade muito grande. Mas a gente sabe muito bem que a natureza não tem culpa do fogo. A culpa é o elemento volitivo, é a vontade, é o cidadão que quer atear fogo, que quer usar o fogo como um instrumento de limpeza de terreno, que não segue as orientações. A gente não pode dizer hoje, não pode se eximir da responsabilidade, da ausência de conhecimento ou de técnica. Rapaz, o que Embrapa já fez, o que Senar já fez, o que Semar já fez, o que Seagro, SAF, o que você imaginar de secretaria, de órgão, de sindicato, FETAG tem um trabalho maravilhoso. O que tem de gente envolvida, até a igreja, em campanha de conscientização, é um absurdo. Mas a gente percebe que as pessoas sempre acham que isso não vai acontecer com elas. A gente recebe todos os dias uma quantidade enorme de denúncias. Às vezes é uma queimada bem simples, é aquela do fundo do quintal. De repente avança para as casas vizinhas. Fora aquelas queimas de roça e aquelas que subentende-se que há um fator criminoso. O Piauí queima, mas queima numa velocidade. E isso desafia as autoridades, desafia o equipamento público, desafia o aparato de monitoramento. Desafia entre aspas, né? Porque hoje, beleza, é possível saber onde o fogo começou, quando começou. Via satélite. Via satélite. Olha, eu mando esse recado a você que é um piromaníaco. Só pode ser um piromaníaco, uma pessoa louca por fogo. Ou um criminoso. Olha, se você está tocando fogo lá na sua propriedade, você acha que está lá nos rincões do sertão, você não vai ser identificado, o satélite, se a sua propriedade está registrada, o K vai aparecer lá. Vai aparecer o K, todo o registro da propriedade, toda a trajetória. E é possível criminalizar, penalizar, entendendo? A SEMAR está na cola.
A SEMAR tem um aparato de fiscalização. Hoje a nossa dificuldade, a grande dificuldade do Estado é capilarizar a ação de resposta. O que é isso? É estar onipresente. Né? O Piauí é imenso. 224 municípios, uma área enorme. Então, muitos desses focos de calor, ou seja, tem foco de calor de norte a sul. Lá da divisa com o Maranhão, da Barra das Canárias até Cristalândia tem foco. Né? Ou seja, lá de Santa Filomena a Jaicós. Então, nos extremos. Então, hoje a grande dificuldade é deslocar uma viatura do Corpo de Bombeiros, estruturar uma brigada para fazer frente a um incêndio de grandes proporções em áreas ermas, em áreas isoladas. Mas hoje se identifica com uma precisão milimétrica todo e qualquer foco. E aí a gente tem naturalmente apelado, diante dessas dificuldades, para a sensibilidade, para a consciência, para a responsabilidade cidadã das pessoas, para aqueles que se sentem realmente incomodados, que têm denunciado, que têm apontado. Ó, começou aqui, mesmo antes da gente usar o satélite. A gente usa hoje a plataforma do Sentinel, que é uma plataforma internacional da NASA. A gente usa hoje a plataforma do INPE, do painel do fogo. Já estou até dando para o povo. Ó, bote na internet painel do fogo e procure o Piauí. Você vai ver o Piauí todo pintado de fogo, de cicatriz de fogo. Todo se queimando. Todo se queimando. Já não basta esse calor de 40 graus, o cidadão ainda vai... Tem a ideia de colocar é impressionante. Eu viajei agora para... Estava agora em Piripiri e vi alguns focos, né? Mas no dia anterior eu desci ali para o sul, em direção ao Vale do Sambito. E encontrei o triplo de foco. Né? O sul queima mais do que o norte nesse momento, é uma característica climática. Mas é incrível como as pessoas sabem dos riscos e continuam. Mas o Estado está vigilante, o Estado está no combate. O nosso grande parceiro é o município, são as prefeituras. A gente sabe que as prefeituras têm dificuldades financeiras, logísticas. Mas a nossa meta é que ao findar deste mandato, a SEMAR está se esforçando para isso, a SEDEC, a gente possa capacitar os municípios e, quem sabe, equipar, porque mais capacitar é equipar. Os municípios precisam de EPIs, precisam de equipamento de combate, porque... A gente tem que citar o exemplo aí da Brigada de Valência. São heróis, os caras se machucaram, teve um incêndio lá, até o caminhão-pipa deles queimou. Rapaz. Brincadeira. Uma situação absurda, o tamanho do prejuízo, o risco para as pessoas, para as propriedades, a vida delas, né? Eu faço um trabalho em Timon de quinta a sábado. Rapaz, ontem eu fui ali no Novo Tempo, né? É o bairro Novo Tempo, na saída para Caxias. Exatamente. Meu amigo, se você ver essa queimada que tava ali, cara, cobrindo tem uma área de mata ali ainda, né? Cobrindo ali a BR, né? Brincadeira. Então, falei isso porque vi essa situação e uma falta de conscientização ainda muito grande. Ó, eu moro aqui na região norte, moro num prédiozinho, moro no primeiro andar, cara, e não tem nenhuma mata ali por perto. Eu não consigo manter minha casa limpa. Eu vou resolver o problema que eu resolvi mandar forrar. Porque, cara, cai aquelas fagulhazinhas pretas na telha e não tá chovendo, aí elas entram, caem no piso branco. Cara, eu não consigo manter limpo, você consegue... O piso preto o tempo inteiro. Eu falei, meu Deus, tem que mandar forrar. É o terror da dona de casa. Eu acho que nesse momento tem muita dona de casa, muito dono de casa também, né? Que tem em casa, que fica pé da vida. E diz assim, rapaz, a minha casa e as roupas no varal. Isso. Então, gente, é incrível. Gente, essa queimada que você falou aqui, eu vi aqui de Teresina, vi a fumacinha. Nós tivemos um caso ontem no bairro Gurupi, que a gente pode até mostrar, chamou muita atenção também. Nós temos aí imagens... área urbana, bairro Gurupi, chamou a atenção, bombeiros foram chamados, aí ao lado de um condomínio, um incêndio de grandes proporções. Aí, assustador, viu? E uma área densamente habitada. Ali exatamente. Ali, inclusive, tem uma área ambiental, ali passa o Riacho Tararé, que foi objeto até de uma audiência pública do Ministério Público Estadual. Está tendo uma obra ali de drenagem, né, de canalização desse riacho, né, que todos os anos no período chuvoso ele mostra, as pessoas pensam que é um esgoto, né, mas ele aparece e diz, olha, ele é um riacho. Então essa área, gente, tem mata, tem todo tipo de bicho ali, pra você imaginar, do jacaré, da capivara nessa área, mas é uma área de condomínios, próximo condomínios de alto padrão, residências de alto padrão, e quando queima ali, um Deus nos acuda. E o que a gente pode esperar? Sabemos que é tradicional, que é um período quente, um período de muito calor intenso, né?
Infelizmente existe a falta de conscientização da comunidade queimando esse lixo caseiro, que às vezes pode virar coisa grande. O que a gente pode esperar aí Cadê a chuva do caju? Cadê a chuva da manga? Quer dizer, diz que teve uma chuvinha, mas choveu mais para a Zona Sul, já para a Zona Norte praticamente não veio nada, né? Pode-se esperar alguma coisa? Porque tem final. Desculpa. Sim, porque tem final de tarde, né? Principalmente aqui na Zona Norte, na região do Mocambinho. Cara, aquele vento gostoso, balança as árvores, tu olha assim. Céu cheio de estrela, mas não vai vir nada não, só o vento. Nós teremos sim as nossas chuvas. É importante frisar que todo o período do BR-Obró, por mais que ele seja intensificado, ele tem suas chuvas. Esse ano a gente tem que fazer um desconto por causa do fenômeno. Esse fenômeno ele é um tradicional, ele aconteceu em 96, 97, 2015, 2016 e voltou, que é o El Niño. O El Niño ele é danado. Tem um nome de menino, mas não tem nada a ver com aquele menino que salvou todo mundo, não, viu? Esse é o do bem. Esse El Niño, ele barra a entrada de umidade. Então, ele vai quebrar a nossa expectativa de chuva, segundo os modelos mais confiáveis, modelos de previsão, em torno de 50%. O grande risco dessa chuva que ainda vem é dela ser no formato da última que caiu sobre Teresina, que foi muito semelhante à que caiu em Alto Longar, muito semelhante à que caiu em Baixa Grande do Ribeiro. Se é aquela chuva com vento. E nós somos uma cidade extremamente vulnerável a esse tipo de evento, né? Tem muita placa, tem muita estrutura metálica que a gente não sabe a integridade dessas estruturas, árvores, de tal forma que existe a possibilidade agora, na segunda quinzena de outubro, a gente já pode ver uns caroços d'água, novembro tem umas chuvinhas, e dezembro a gente espera que a gente pelo menos fique próximo da normalidade, que o El Niño não seja tão draconiano, tão rígido, porque a gente já está vendo um comprometimento do calendário agrícola aí, né? Se continuar com essa toada. Tem gente ao telefone, alô, bom dia. Muito bom dia, Magela, e demais presentes no estúdio, bom dia, ouvintes. Bom dia. Rapidamente, eu acho que essa minha denúncia aqui, assim, de outros veículos, ela encaixa aí. Eu passando aqui na Joaquim Ribeiro, e um carro em cima da calçada e um camarada lá... carro sobre a calçada e um camarada lavando o carro com a mangueira. E tome água. E digo, rapaz, além de você estar com o carro em cima da calçada, obstruindo a via do pedestre, principalmente da pessoa com deficiência, você está cometendo um crime, rapaz. Desperdiçando essa água aí. Olha, a calçada é minha, o carro é meu, a água é minha, eu é que pago a minha conta e ponto, acabou. Se retire daqui. E onde que estão as autoridades que não fiscalizam isso e não punem severamente esse tipo de procedimento? Eu acredito que a fuligem que atinge as casas, né, devido à quentura, temperatura altíssima, pinto em relação a essa questão que eu me manifesto aqui. Um abraço, Carlos Amorim. Um abraço, Carlinhos, bom dia, obrigado pela participação. Se você quiser participar, fazer alguma pergunta aqui para o nosso entrevistado, 2106-9927. Onde eu entro dizendo, num período como esse, precisamos economizar água, né? Economizar. Você imaginou se um cidadão desse morasse no Iêmen ou no Catar? A pena para quem... Eu vou usar uma expressão que a vovó falava comigo quando eu estava com a mangueira. Tu tá extruindo água. É verdade. Tá desperdiçando água potável. Gente, água potável. No mundo, a maioria das pessoas bebe água de um barreiro. Aqui no Nordeste tem também isso. Então, água potável é um processo de refinamento, tem aditivos químicos, tem processos físicos, gasto de energia. Dá um trabalho danado limpar a água do Parnaíba para a gente beber. E a pessoa vai desperdiçar um líquido precioso e caro lavando o carro. Complicado a situação e a gente, né, você que tá aí, como é que tá o calorão, como é que tá o clima, como é que você tá sentindo esse BR-Obró? Quer fazer alguma pergunta aqui? É só ficar à vontade, viu? 2106-9927. Eliezer. Bom, professor, então como é que acontece a fiscalização? O Estado identifica os focos, uma vez identificando o infrator, é possível punir? Exatamente. Existe hoje toda uma legislação, essa legislação ela não é recente, principalmente a queimada urbana. Queimada urbana é crime, né? Isso aí a gente já sabe. Existe também no âmbito do município de Teresina, em alguns municípios, códigos de postura que regulamentam isso.
Então, hoje, por exemplo, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ela tem a primazia legal do monitoramento e da fiscalização. Embora a SEDEC, a Defesa Civil, faça também esse monitoramento, mas nós fazemos isso a partir da plataforma federal do INPE, CPTEC, do INIMET e do CEMADEM, que é a nossa plataforma de defesa civil. A SEMA, ela tem uma sala, né, poucas pessoas sabem disso, de tecnologia avançada, que é uma sala de monitoramento climático, uma sala de situação, funciona ali próximo da Puticabana, e lá existem técnicos de alto gabarito que monitoram todas as condições, até a qualidade do ar. Se houve a qualidade do ozônio, a qualidade se tem nitrogênio no ar, tudo isso eles monitoram. E essa sala, ela é um investimento público caro, ela é para ser utilizada pelos cidadãos, utilizada pelos... Ela pode, por exemplo, acionar um prefeito e dizer, olha, está começando um fogo na faixa territorial do seu município. Então é um equipamento muito bom para fazer esse alerta. Fora isso, a SEMAR tem uma estrutura de fiscalização muito ampla, né, que pode atuar nesse sentido. Nós temos o braço de resposta, que é o Corpo de Bombeiro, e a Defesa Civil ela atua em 2 polos. Veja bem, como nós não temos o aparelhamento, a gente não tem a logística de resposta, a Defesa Civil ela trabalha no antes e no depois. Primeiro, o trabalho de prevenção, que é o trabalho educacional. A gente tem uma rede no interior chamada de CONDEX, que são as Secretarias Municipais de Defesa Civil, e elas são todas alinhadas nessa época, todas capacitadas e orientadas a fazer trabalhos e intervenções. E, infelizmente, o último elo que nós atuamos é quando, desculpa a expressão aqui, a bagaceira já aconteceu. Que é quando o seguinte, enquanto é queimada, não é desastre, porque o desastre, o risco é o fator que mobiliza a Defesa Civil. Mas quando vira incêndio florestal, aí já é desastre, né? Então, aí ele está classificado e tipificado pelo COBRAD, que é uma classificação internacional como um desastre, e aí a Defesa Civil entra, por exemplo, quando há prejuízos não só materiais, mas ameaças à vida, e ela vai qualificar e quantificar para poder ver que tipo de ajuda, inclusive ajuda no plano humanitário. Bom, voltando aqui à lavagem do carro, em cima da calçada, o assunto do Carlos Amorim, pergunto um exemplo, com a severidade, né, do BR-Obró, do El Ninho, corremos o risco de, digamos assim, eu falo do carro por extravio de água, enfim, ficarmos desabastecidos, as nossas fontes darem uma secada, então por isso que a gente diz economize água. Olha, você fez uma colocação muito importante. Nós passamos em 2015 por um conjunto. Quando chegou 2015, 2016, aliás, a gente estava com uma coleção de secas, de anos secos. E eu lembro que só choveu em Teresina, a média de chuva de Teresina é 1.400 milímetros, só choveu 700, choveu a metade. E nós tivemos problemas gravíssimos de abastecimento d'água. Por quê? Porque você tem uma queda brutal dada do volume de vazão do rio Parnaíba, uma queda brutal de poços, algumas localidades são abastecidas por poços. A qualidade da água também muda, né? Ou seja, o processo de tratamento ele é encarecido. E claro que o contexto era outro, a empresa fornecedora de água era outra, tinha uma outra logística. E aí eu tenho que dar a mão à palmatória, viu? Nós estamos enfrentando um BR-Obró e parabenizar a concessionária de água, né? Eu sei que paradas para reparo são necessárias, né? Nós estamos falando de um sistema que atende praticamente quase 1 milhão de pessoas em áreas de... Teresina é uma cidade cara para se gerenciar, porque ela é horizontal. Então você imagina a quantidade de energia para bombear água para os extremos da cidade, atravessando mais de quase 2 dezenas de quilômetros, né? Então, de tal forma, eu quero parabenizar aqui de público, porque nós estamos atravessando e creio que vamos continuar atravessando se mantiver o profissionalismo, o zelo, para que a gente não possa faltar esse insumo. Eu não posso dizer o mesmo em relação a alguns municípios do interior, principalmente os mais distantes, os menores. Existem municípios da faixa do Cristalino, que é aquela faixa que até para você furar um poço é difícil, e quando você consegue perfurar, a água é salgada. Então, esses municípios, ali são necessárias medidas estruturais, né? Medidas caras, mas necessárias para garantir a sustentabilidade. Eles não têm, por exemplo, um Parnaíba desse aí, que, gente, é uma bênção. Vamos proteger o nosso rio. Como esse rio é fundamental para a existência de cidades como Floriano,
Teresina, Amarante, Santa Filomena e as próprias cidades litorâneas. Verdade. Muito bem. Professor, destacar também o trabalho dos bombeiros civis, que são voluntários. Existe esse contato da Secretaria de Defesa Civil com esses colaboradores? Muito bem, eu sou um apaixonado pelos trabalhos voluntários, seja dos brigadistas, seja dos bombeiros civis. Os bombeiros civis, nós temos uma dívida histórica com esses homens e mulheres, viu? Nós temos em Teresina e no interior, eu creio que é necessário, por exemplo, que o poder público tenha uma atenção, acolha, que os municípios, gestores, prefeitos, contratem os bombeiros civis. Coloque os bombeiros civis nas suas polícias. Existe uma lei federal que os ampara. Eu creio que já está faltando uma lei estadual que possa dar essa guarita para esses profissionais. São pessoas treinadas, capacitadas, são pessoas que têm aquela determinação em colaborar. Eu acho que a gente precisa acolher e nessa gestão ainda não foi feita uma ação nesse sentido, mas nós temos um secretário, o Nerinho, muito aberto. Eu creio que vai chegar o momento de ouvir os bombeiros civis, e nós temos aí um desafio. Depois da seca vem a chuva, em que pese a irregularidade, não importa se é abundante, se é escassa, irregular, a chuva sempre vai causar transtornos em algumas cidades, incluindo a capital. E nós vamos precisar dessa mão amiga dos bombeiros civis. Vamos procurá-los com certeza nas ações emergenciais, nas ações de acolhimento, nas ações humanitárias. Pois é, quer o tempo esteja seco ou molhado, sempre estaremos precisando aí do trabalho dessas pessoas. Então gostaríamos de agradecer, né, pela presença, por esse bate-papo maravilhoso, mas como a gente sempre fala, a gente sempre diz, né, já passamos muita informação, faça isso, faça aquilo, mas não custa nada reforçar, lembrar o nosso ouvinte, o nosso telespectador, das medidas mais simples, necessárias nesse momento de muito calor. Muita água, muito suco. Olha, a gente tem que reforçar essas orientações. Eu tenho usado uma expressão nos últimos dias que é o seguinte: a gente tem naturalizado o risco. Por morar numa cidade quente, num estado quente, a gente, não, isso acontece todo ano, isso é normal. Não é normal, não. Não é nada. Observe, por exemplo, como é que os norte-americanos lidam com isso, como é que os europeus lidam com isso. É uma abordagem completamente diferente. Chegou o calor, ele é extremo, chegou nos 40, eles já estão se preparando. Então a gente precisa ter esse zelo ampliado, essa solidariedade ampliada, essa empatia presente e começar a mudar os nossos hábitos. Então vamos manter a hidratação em dia, vamos usar o protetor solar, vamos buscar não fazer exercícios físicos extenuantes em horários inapropriados e, por favor, você que é cidadão e cidadã, na acepção maiúscula do termo, gigante, não vamos fazer queimada nas cidades, por favor. Pois é, você estava falando aí, né, na Europa e tal, eu estava vendo as imagens aqui de anos atrás, quando começa Portugal, Itália, Espanha, né, quando começa, Estados Unidos principalmente, se essas pessoas pegam um calorinho desse aqui de 45, teve muitas mortes naquele tempo lá, muitas mortes, né, que eles não aguentam, porque fica o tempo todo no frio, e as pessoas têm aquelas fontes bonitas, né, nos parques, então eles vão tudo de biquíni para as fontes e para passar o calor. Então, que você tome aí em casa, né, que tome muito banho, que tome muita água, isso é uma dica sempre importante. Ingerir muito líquido, na verdade, né, velho? Com certeza, porque nós somos seres feitos de água, né? O Papai do Céu, quando concebeu a gente, botou a gente 60% de líquido. Então, você não pode perder o líquido da vida. Então, tem que estar constantemente repondo. Então, 8h10, nosso muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Alguma coisa que nós não perguntamos, que você gostaria de passar para a comunidade com referente ao BR Obrão? Só reforçando, né, nós fizemos agora na capital, né, no centro, a Blitz do BR Obró, que foi uma campanha de conscientização, uma intervenção educativa. Já estamos fazendo no interior, alguns municípios estão distribuindo e vamos voltar agora no dia 16. Estaremos realizando uma Blitz novamente em Teresina, dessa vez num bairro, no Grande Disseu. A equipe da Defesa Civil vai estar panfletando, dialogando, distribuindo uma aguinha gelada, né, para quem está trabalhando no sol, para amenizar. E vamos estar trazendo essa mensagem de acolhimento e de informação acerca dos riscos do calor.